Começou. Então tá bom. Pela Bom cadeira dia. de Artes Urbanas, titular Carla Aparecida da Silva Ribeiro. Suplência Kiliak Scott. Pela cadeira de Artes Visuais, titular Ana Francesca de Souza Ribeiro. Bom dia, presente. Bom dia a todos, todas e todas. Bom dia, Ana. Titular Eliane dos Santos Machado. Olá, bom dia, presente. Bom dia, Eliane. Audiovisual Suplência Yuri Siqueira. Coletivos Culturais, titular Mariana de Freitas Fagundes. Cultura Popular, titular Marcelo Sampaio. Bom dia a todos, presente. Bom dia, Marcelo. Suplência Leonardo Freitas dos Santos. Pela cadeira de dança, titular Marcília Dutra de Souza. Suplência Maurício Machado Areias. Gestão Cultural, titular Maria Cristina Torres Lima. Oi, bom dia, pessoal, presente. Bom dia, Cristina. Instituições de Ensino Superior, titular Gustavo Landi Sofiati. Suplência Wilson Renato. Pela cadeira de Literatura, titular Solange da Silva Figueiredo. Bom dia a todos e a todas e a todos presentes. Bom dia, Sol. Música, titular Anderson Luiz Barreto da Silva. Patrimônio Histórico, titular Cristiane Ferreira da Silva. Suplência Humberto Fernandes. Pela cadeira de Teatro, titular Fabrício da Silva Simões. Bom dia a todos, todas e todos. Bom dia, Fabrício. Pelo Poder Executivo, Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Titular Fernanda da Silva Campos. Suplência Fábio dos Santos Matos. Bom dia, pessoal, presente. Bom dia, Fábio. Sistema Municipal de Cultura, titular Ronaldo Henrique Barbosa Júnior. Obrigado, sim, presente. Obrigado, Cíntia. Nada, querido. Suplência Andréia de Cássia Sodré Cunha. Doutora Andréia está por aí, não está? Presente. Obrigada. Biblioteca Municipal Nilo Peçanha, Rafael Câmara Pinheiro. Presente. Obrigada, Rafa. Arquivo Público Municipal, titular Luiz Felipe Ferreira de Oliveira. Bom dia, presente. Bom dia, Luiz Felipe. Suplência Maria Luísa Lopes do Amaral. Teatros, titular Rocine do Rosário Reis. Suplência Pedro Paulo Silva Carneiro. Museus, titular Graziela Escocar. Suplência Jonathan Abrão de Souza. Secretaria Municipal de Educação, titular Leonardo Augusto Vargas. Suplência Priscila Carvalho de Oliveira. Bom dia, Cíntia, obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, Priscila. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, titular Fabiana da Silva Pinto. Suplência Sandro Figueiredo. Secretaria de Desenvolvimento Humano, titular Marcelo Areias. Suplência Jerusa Raquel. Bom dia, Cíntia. Bom dia, pessoal presente. Bom dia, Jerusa. Subsecretaria de Igualdade Racial, titular Dudu Guedes. Suplência Franciara Rosa. Procuradoria-Geral, titular Fernando de Aquino Laterça. Suplência Vitória Paula França dos Santos. Bom dia, pessoal. Bom dia, Vitória. Presente. Obrigada. Câmara Municipal de Campos, titular Rafael dos Santos. Suplência Camila Lopes. Então, temos quórum suficiente para iniciarmos a nossa reunião, presidente. 13. Isso mesmo, querido.
Cíntia e também Ana Francesca, naturalmente, eu peço só licença para justificar aqui a ausência, né, que foi solicitada de fazer essa justificativa, do Jonathan Abrão, né, que é nosso diretor de patrimônio da Fundação Cultural. Ele disse que ele está num compromisso na escola das filhas dele, por isso que ele não está aqui presente hoje. Tá ótimo, não. Eu vou justificar aqui, tá? Tá joia. Pessoal, bom dia. Dia 30 de novembro de 2024, estamos começando nossa reunião do Conselho Municipal de Cultura. Hoje temos como pauta atribuições do Conselho Curador, com o convidado Carlos Augusto, esclarecimento sobre a Lei Aldir Blanc, recursos da cultura na LOA, edital de credenciamento da Bienal, esclarecimento sobre o curso de capacitação de fazedores de cultura promovido pela SEJOL e assuntos gerais. Dados postos, pedido da nossa colega Andréia, a gente vai colocar primeiro como pauta o edital de credenciamento da Bienal e o esclarecimento sobre o curso de capacitação para fazedores de cultura promovido pela FCJOL. Vou começar pelo edital de credenciamento da Bienal. Queria até saber se Mariana está na reunião, acabei não... Mariana está aí? Não, ainda não está, não. Então eu vou ler aqui, porque a Mariana também, ela expressou a opinião dela aqui no nosso grupo durante a semana, mas como esse assunto já estava na pauta da nossa reunião, eu aguardei para estarmos todos aqui falando sobre isso. A gente já sabe, né, já vem falado, discutido essas questões da Bienal aqui já faz tempo que a gente vem apontado questões, já tivemos vários esclarecimentos sobre até a mudança de data e tudo mais, acho que nem cabe retornar isso, porque quem puder, quem não esteve na reunião e puder assistir as últimas reuniões, consegue se atualizar. Mariana vai entrar agora, ela vai entrar aqui agora. Ah, que ótimo. Buscando aqui o que a Mari postou lá no nosso grupo. E aí agora a gente chegou no momento aqui sobre essa parte do edital. Eu recebi, né, mensagem de alguns fazedores de cultura questionando isso, e por último, a Mariana também nos apontou a questão das datas do edital. Mari, você está por aí? Cheguei, gente, bom dia. Estamos começando pela Bienal. Eu queria até pedir umas tarefas que você pode falar sobre isso, já que você também colocou lá no grupo. Dou a voz. Bom, então, outra prática, né, bagunçada, para não dizer sem gestão, né, dessa fundação, porque foi lançado, né, não me lembro exatamente a data, foi 2 semanas atrás, eu acho, um edital que saiu no Diário Oficial, e aí um post, né, no Instagram da FCJOL, com a chamada pública para empresas para participar, para fazerem, pelo que eu entendi, era para eles produzirem a Bienal, para as empresas produzirem a Bienal. E aí, né, eu listei ali no grupo as coisas que me causaram espanto. Primeiro, porque eu acreditei que a FCJOL, como foi falado aqui em outras reuniões, quando pediram, né, esclarecimento sobre a Bienal, eu estava acreditando que era a fundação que estava realizando a Bienal com o apoio de outras secretarias da prefeitura. Até aí tudo bem, né? Estava acreditando nisso. E aí, quando me causou a surpresa, a primeira coisa que me causou surpresa foi isso. Eu falei, a Bienal já não está sendo produzida pela fundação? Está abrindo chamada para uma empresa que... Aí estão lá os pormenores da empresa, né? Tem que já ter feito pelo menos 3 eventos literários. Aí, a data que estava no post, na imagem, era 29 de fevereiro. A que estava no texto era 29 de novembro. Ou seja, era uma semana que as empresas tinham para se inscrever nesse edital. Né? Que a gente sabe que uma semana é um prazo muitíssimo curto, porque requer uma papelada, você precisa, para se inscrever em edital, você precisa reunir documento, né? Escrever projeto, enfim, que sabemos que uma semana é um prazo um pouco complicado para escrever edital. E a outra coisa foi... Não, eram essas 3 coisas, né? A primeira coisa, né, de ter aberto edital para produzir a Bienal. A segunda, o erro das datas do prazo de inscrição.
E o outro, o tempo, né? Que a gente já está falando, né? Gente, Bienal é de 2 em 2 anos, não tem erro, tem que estar lá no calendário. Não tem porquê. A gente bate no cronograma. Estamos falando essa palavra desde o início aqui. Cronograma. Cronograma e cronograma, né? Na última reunião a gente pediu aqui o cronograma da fundação, disseram que estava sendo atualizado e tal, mas e aí? Quem é responsável por esse post errado no Instagram? E aí eu fui ver o DO do dia que saiu essa postagem. Lá no texto dizia que o DO estava na página 22 do Diário Oficial. O Diário Oficial daquele dia só tinha 6 páginas. Não, aí, porque já tinha saído no Diário Oficial muito antes e ninguém sabia. Me enviaram formatos de denúncia. Você viu isso aqui, o Diário Oficial? E nenhuma comunicação, ninguém sabia. Então, o Diário Oficial saiu muito antes, a comunicação saiu depois, ainda saiu trocada, ainda deu uma semana. Que a gente já imagina aí que a gente não sabe quem vai concorrer, né? Quem vai ganhar? A minha pergunta não é quem vai concorrer, a minha pergunta é quem vai ganhar. Pois é, porque imaginamos que tem alguém já com um pé na porta, né? Já tem alguém com um passinho à frente. Eu não tenho nem papel para isso, nem sabia que se abrir. Nem eu. Mas é isso, eram essas considerações que eu gostaria de esclarecimento, assim, né? E também de quem cuida das redes sociais. Bom dia, pessoal. Fábio, você quer falar? Vamos lá. Sim, o Francesca, Mariano, todos os companheiros, eu vou ser muito sincero para vocês. Eu acho que a gente está vindo para uma reunião e a minha interpretação, eu posso estar super errado, e de ficar batendo em uma tecla sem necessidade. A gente vai bater na tecla sempre. Não, Francisco, tem que bater, mas eu particularmente, eu estou sentindo, deixa eu colocar o meu posicionamento, eu estou me sentindo enojado de vir na reunião para ficar toda vez ouvindo isso, essa mesma ladainha, por causa de um erro, de uma data que foi feito, tipo assim, a pessoa que publicou lá, né, colocou lá no post lá, a data errada, que era até fevereiro, não me lembro, aí, vi um questionamento para o Conselho de Cultura com tantas coisas importantes para poder ser discutido nesse conselho, para vir falar de data, pelo amor de Deus. Não, quem tem conhecimento, não, Fabinho, isso aqui é muito importante. Quem tem conhecimento de execução de Bienal, a Sol está aqui, eu acho que ela tem autoridade para fazer isso, a nossa companheira Cristina está aqui, ela tem autoridade para poder falar sobre isso, sobre a execução de Bienal. Gente, tem que ter uma empresa qualificada para a execução dos livreiros. Então, como que vai questionar? Eu achava que era a fundação que ia executar isso. Pelo amor de Deus. Aí também vocês têm que ajudar a gente. Como? A gente está tentando ajudar aqui toda semana. De vir com alguma coisa. Mas sabe o quê? Poxa, vai presencialmente lá na fundação, vamos conversar sobre isso. Da mesma forma que eu fui lá e Fernanda apertou e descobriu que a Bienal estava cancelada e ninguém aqui sabia. Então, da mesma forma que a gente vai sempre, toda agora, vez. Ficar vindo para falar de data, falar de empresa, eu não sabia que era empresa. Como que não sabia, gente? Então, isso aí é falta de conhecimento. Fábio, pode ser falta de conhecimento meu, Fábio. Eu reconheço, pode ser, porque eu nunca participei de nenhuma edital de Bienal e etc. Mariana, mas o tempo... Eu tô falando por causa disso, porque, tipo assim... E o que veio aqui dentro do conselho foi isso, que vamos realizar a Bienal, vai acontecer. Aí vai acontecer em outubro, vai acontecer em novembro, só ano que vem. Não só vocês, como eu... Não só vocês como eu estou abrindo mão, de um fazer particular para poder estar participando com vocês aqui, como vocês também estão fazendo isso. Então, a gente tem que se aprofundar e trazer coisa para poder a gente prosseguir, andar para frente. Fábio, deixa eu expor juridicamente o porquê e o objeto desse chamamento. Eu acho que não é segredo para ninguém, porque a maioria aqui do grupo são professores, né, por profissão, e tem todo um procedimento para que possa ser feito
o credenciamento do convênio dos livros. Então, esse chamamento, Francesca, ele está diretamente ligado aos livreiros para a composição dos espaços e dos estandes. Né? Sim, provavelmente é quem vai organizar também essa parte. Isso, para que a Secretaria de Educação possa firmar com eles o convênio dos vouchers. Em relação ao erro material, eu quero destacar aqui erro material, somos todos adultos o suficiente, somos todos um grupo de pessoas, né, que tem a capacidade fácil para entender que erros materiais acontecem. Agora, não tem ninguém com o pé na porta, há uma comissão por trás disso tudo, com muita seriedade para poder analisar todos os critérios, né? E em relação à não realização da Bienal esse ano, nós já apresentamos para o Conselho todas as dificuldades que encontramos, e aí ouvimos dizer, porque a Bienal Doutora, vai ser trienal, vai ser trienal. Isso aí já foi conversado, pelo amor de Deus, não preciso nem voltar nesse assunto. Isso assim, desculpa te cortar nessa fala, mas vou focar então no que foi... Desculpa cortar vocês dois, sabe qual é o problema aqui? Estão vocês dois aqui, primeiro, estão vocês dois aqui, trabalhadores da cultura que trabalham dentro da fundação e para que isso aconteça, extremamente ofendidos por questões que nós também estamos todos por uma questão básica. Eu sei que essa licitação é para isso, mas é o básico que a gente está falando desde o início enquanto conselho. Cronograma, comunicação efetiva e organização. Se a gente está falando isso desde o início aqui, desculpa, estou cortando vocês dois, enfim, se estivesse claro a comunicação desse processo e estivesse claro do início ao fim, não estaríamos questionando coisas miúdas. Eu sei que isso é para o livreiro, eu sei que eles precisam ter voucher, eu sei que a fundação pode fazer isso. Se é captação, isso tem que estar na conta proposta da Rouanet, que é na hora lá. Mas a gente também sabe que vocês não sabiam fazer isso. Porque a verdade é essa aqui, desculpa, mas isso precisa ser exposto. E aí, agora eu vou terminar aqui. Não adianta vir aqui ficar brigando sobre quem é culpado. É por isso que lá no início dessa reunião eu falei, a gente precisa ser breve. A questão aqui continua errando numa coisa que nós estamos falando desde o início enquanto conselheiro, e desculpa, Fabinho, a gente não vai deixar de falar nunca, enquanto continuar errando no mesmo lugar. Na forma de se comunicar e deixar claro os pares. Tá? Porque aí é um negócio que saiu em DO muito antes da data, depois foi divulgado em outra, ainda teve um erro, aí vem... Cara, isso aconteceu, vi isso acontecer, a gente vê isso acontecer constantemente. Você está equivocada. E aí não tem como. O nosso papel aqui, Fabinho, é sim de questionar. A gente vai ficar questionando por resto da vida enquanto a gente encontrar coisa errada. Senão o conselho ele não existe. Só que nós já estamos enfrentando problemas de comunicação sobre o processo da Bienal desde o início. Não tem como a gente não estar armado de vir aqui, sendo que, não só como esse assunto do livreiro, mas todos os anteriores, nós fizemos a mesma coisa e nos foi dito todas essas que estava tudo certo e não estava. Tanto que a Bienal vai acontecer em março. Não adianta. Entendeu? Então, desculpa, Fabinho, adoro vocês, enfim, mas a gente fica aqui. Eu só gostaria de continuar a minha fala. Entendeu? Você vai acabar ficando eu posso estar errado, só que eu acho que a gente não tem que ficar voltando. Né, não, mas esse não é para trás. Isso tipo não é para trás. A Bienal vai ser em março, já foi discutido, já foi debatido. E eu acho que a gente não tem que voltar nisso mais. Me permitam, por favor. Francesca, saiu um edital, tá? E esse edital teve erros técnicos, erros gramaticais, ele foi revogado, por isso que tinham sido anunciado, ele foi revogado e saiu o outro recentemente. O prazo para que sejam feitas as inscrições não é de uma semana. Esse edital não é para quem vai fazer a Bienal, eu acho que eu já deixei bem claro aqui que esse edital é para os livreiros, com o objetivo de firmar um convênio com a Secretaria de Educação e fazer toda a logística do espaço. O marketing da fundação errou na data, foi um erro material, ok, foi corrigido. Há uma comissão técnica por trás, analisando todos os critérios, todas as pessoas que estão sendo selecionadas. E não, Francesca, eu não estou aborrecida, como você disse, com esse posicionamento seu. Eu não falei isso em momento nenhum. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa que eu gosto de dialogar e muito, muito importante ouvir
um lado e ouvir o outro, né? Acho que é por isso que Deus me deu o dom de ser uma operadora do direito. Eu sempre primo e busco, né, pela justiça, pelo diálogo, pela conciliação e pela mediação. O que a gente não tem que ficar fazendo, a meu ver, é ficar batendo na tecla. Bateu na tecla, buscou a solução, buscou, não achou a solução, vamos sentar de novo e fazer, mas não ficar perdendo tempo na mesma situação, apontando, enfiando o dedo na ferida, porque acho que não leva a nada. Então, em relação à Mariana, só para deixar claro que esse credenciamento não é para quem vai organizar a Bienal. A Bienal é critério de responsabilidade e prerrogativa da FCJ, tá? Então, é isso. Mas, enquanto houver Bienal, a gente vai voltar aqui e falar das coisas que estão sendo apontadas, e esse nosso papel, preciso deixar claro. Tudo bem. Okay? Doutora Andréia, afinal, qual é a data de encerramento desse edital, então? Olha, Mariana, de cabeça, assim, eu não consigo te precisar. Foi a Sol que fez a pergunta, justamente, que obrigada pelo esclarecimento, Fábio Andréia. Eu gostaria de saber, porque, de novo, o edital foi corrigido, como a senhora falou aí, e não saiu comunicação na comunicação no Instagram da FCJ. Eu coloquei um texto no grupo do conselho, o post foi apagado e nada foi dito. Então, assim, o meu texto no grupo do conselho foi no sentido justamente de alertar e ter uma resposta. Eu tô tentando ter uma resposta aqui agora, mas pelo que está acontecendo, é assim, vamos esquecer, vamos falar de outra coisa. Não é isso, não. Concordo Mariana, com você, Mariana. Não é bom esquecer, não. Eu não acompanhei isso, doutora. Então, tipo assim, se realmente é o que eu falo com vocês, tá? Sou governo, sou fundação, mas eu não estou aqui para ficar botando pano quente em nada. Então, se teve um erro, era para ser corrigido, não foi publicado, mais uma vez, nós erramos. Então, não, tá Fábio, dando... foi publicado, sim. Não foi, gente. A correção... Aqui. Não foi. No Instagram, não. Pode ser mais uma vez eu falo. Então, a gente precisa identificar isso, gente. Porque eu estou falando por mim, entendeu? Eu estou falando por mim. Eu vou passar para a Mariana a gente ficar vindo aqui para mas, André e uma Fabinho, informação a gente não quer que vocês passem para a gente. Quando a gente vem aqui falar, a gente quer que os fazedores de cultura saibam dos processos e das coisas. É isso que eu estou tentando dizer. A gente não vai estar aqui brigando e lembrando esse papel se ele estiver efetivamente sendo feito. Então, eu falo, não é sobre vocês, é sobre a efetividade dos processos. Agora, eu estou falando, como Mariana falou aí, você se identificou que teve uma publicação lá com a data errada. Nós informamos, principalmente eu informei, tá com a data errada. Se não foi publicada uma nova data novamente, então, infelizmente, mais uma vez, está errado. Quem fiscaliza esses processos? De que maneira isso está acontecendo? Aí agora a gente está falando aqui de um edital específico que é o dos livreiros. Mas esse é dos editais dentro dos vários que precisam ter para que a Bienal funcione. Então, a gente está trazendo esse assunto aqui novamente para falar... A gente está apontando um erro micro para apontar um macro. Entendeu? E sim, a gente vai falar aqui toda a pauta, se a gente encontrar coisas que não comuniquem, que volta ao que a gente fala lá atrás, de um plano de comunicação efetivo, para que essas confusões não aconteçam. Porque é claro que se chega aqui eu, enquanto presidenta, ou na Mariana, enquanto conselheira, é porque isso bateu lá fora para os fazedores, e eles não compreenderam. Então, a gente precisa lembrar disso, essa comunicação. E aí a gente é questionado enquanto conselho, e aí a gente chega aqui e questiona. Ô, Francesca. Vocês mesmos sabem disso, olha só, Fabinho. Nem você sabia, entrou aqui chateado, mas olha só. Presta atenção. A nova versão desse edital foi publicado no dia 14 de fevereiro. Tá? Saiu uma reportagem feita até pelo Antônio Filho, e as inscrições foram até dia 29 de novembro. Eu gostaria do contato da Mariana para que eu encaminhasse para ela o link dessa matéria, porque se ela tiver alguma outra dúvida, eu estou aqui à disposição para saná-la. Coloca no conselho, que é bom para Pode colocar no link aqui também.
Tá, então eu estou encaminhando para a Cíntia, tá, Cíntia? Perfeito. Porque é sobre isso, a gente não quer que Mas, tome a gente, isso Fran, seja colocado para desculpa te todos. cortar, mas, doutora, eu acho, não sei se eu entendi errado, que elas estão comentando sobre um post que foi no Instagram, foi isso? Né? Também. Da primeira vez? Que foi no Instagram, o edital estava com uma data, né? Eu acho que foi a republicação, o edital estava com uma data, Exatamente. e no post da fundação estava com outra. E não foi corrigido isso. É isso, Francesca e Mariana? Sim, como outros já aconteceram anteriormente, aconteceu a mesma coisa. Como o próximo assunto aí, que eu vou entrar daqui a pouco. Só pedindo a palavra, gente, rapidinho. Eu acho que a Fundação tem que criar, como no Conselho nós temos, no nosso Instagram, na link da bio, a gente publica lá todas as nossas atas, todos os nossos vídeos, como entrar em contato. É uma coisa simples, é um link que você faz, coloca lá, a pessoa consegue colocar lá, cria lá, Bienal. Tudo que for da Bienal, quem postar vai colocar lá dentro. Então fica mais fácil de todo mundo acompanhar e ter mais transparência, como a gente faz no Conselho. Pois Fabrício, mas você, como FCJ também, como equipe, como sociedade civil organizada, tem que passar essas ideias em loco, até mesmo para o setor de marketing da Fundação. Doutora Andréia, tem o LinkedIn da Fundação, eu já comuniquei isso várias vezes. Sobre acompanhamento, correção, entendeu? Mas tem que acompanhar e fazer as correções. Aí já não é minha parte. Eu, na Bienal, eu nem estou muito por cento, porque estou terminando a Paulo Gustavo e a PNAB. Então, pessoal, estamos mais uma manhã aqui tentando dizer o básico que deveria ser feito. Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre esse assunto da Bienal? Vou falar sobre o próximo, eu acho que ele emenda com esse assunto, que é o básico, comunicação efetiva. E aí agora não vou falar enquanto presidenta, vou falar enquanto gestora de projetos criativos, o Fran Produz, e do meu modelo de negócios, que inclusive está sendo estudado pela Unirio e pelo Observatório de Favelas. E que bom que ele está sendo estudado pela Unirio e pelo Observatório de Favelas, porque vai sair um capítulo inteiro sobre isso. Isso também me resguarda enquanto meu modelo de negócios e o que eu apresentei na Tec Campus, quando eu ganhei um prêmio, onde o Rafa Pinheiro era uma das pessoas na mesa, entre a Júlia Sicaretti, qual o sobrenome da Júlia? Júlia, o sobrenome dela é difícil, Ambrosini, eu pensei que era com S, entre também um representante da XP, se eu não me engano, e Cicobi. É algo muito importante para a minha carreira, para a minha vida, tendo visto tantos anos de construção e esse momento de construção do meu modelo de negócios, que é o Fran Produz. E lá eu apresentei um pitch sobre a empresa, sobre o que a gente faz para os artistas, sobre o que a gente apresenta. E eu me vi, acho que tem cerca de 15 dias, com uma arte que a Nani, que é uma produtora cultural reconhecida em Campos dos Goytacazes, me enviou aqui. Consultoria de Indústria Criativa, te ajudamos a pensar na sua carreira artística. Meu primeiro questionamento foi quem? Quem vai capacitar? Tendo em vista que a gente vê uma cidade, Campos dos Goytacazes, onde tem pouquíssimos profissionais da cultura capacitados. Esse foi meu primeiro pensamento. E só piorou quando me responderam, porque, vislumbre, pasme, não é sobre editais. Sim, eu aprovo muitos editais na cidade, aprovei vários, inclusive estou aqui no Rio de Janeiro agora executando um, mas isso não é sobre editais, isso é sobre capacitação de artistas, e quem participou do meu bate-papo na Vila Maria quinta-feira ouviu sobre o que eu falei, quem faz o meu workshop também, e inclusive a gente está lançando em dezembro uma consultoria em economia criativa, que facilmente seria trocada por indústria criativa. O engraçado é que não é igual, mas é semelhante, a tudo que eu ofereço. Mas tudo bem, eu já sei que vai vir aí para mim uma fala de que isso não tem nada a ver com editais, elaboração de projetos, e sim com carreira de artistas, que é o que eu também faço. Eu, sinceramente, tendo em vista o último assunto da Bienal e as últimas reuniões, eu gostaria de ter vindo aqui hoje com um nariz de palhaça,
é como eu me sinto, como fazedora de cultura de campus. Uma palhaça. Mas continuo me sempre oferecendo ajuda, né, gratuitamente para os órgãos. Quem está aí na Fundação sabe que sempre quando eu aponto alguma dificuldade aqui, quem me procura, eu estou sempre disponível para ajudar, colaborar, mesmo não tendo esse reconhecimento, porque eu acho que o primeiro erro da Fundação é não contratar profissionais da área, efetivamente, para fazer seus processos acontecerem. Então, eu estou aqui para ouvir o que vocês vão dizer, mas nada que vocês me digam vai funcionar, tá? Porque eu sei o que eu apresentei na Tec Campus, eu sei os temas dos meus trabalhos, eu sei o que eu desenvolvo nessa cidade, e meu portfólio por si só já diz isso. Então, Rafa está aí, Andréia, Fabinho, né? Queria saber de vocês, o que vocês estão oferecendo pela Fundação para os Artistas de Campos. E aí eu tenho um monte de coisa a falar, por exemplo, Aldir Blanc não abriu até agora, Paulo Gustavo, uma vergonha, Bienal a gente está aí discutindo uma coisa que é indiscutível. Então, é isso. Rafa, eu gostaria que você começasse, se possível. Tá, deixa eu levar essa. Olá, gente. Inclusive, peço desculpas por não estar aqui sempre, porque, infelizmente, as reuniões são os horários que eu dou aula. Eu era para dando aula agora, inclusive. Eu estou aqui para ter essa conversa. E quando aconteceu essa situação, a Fran, eu vou falar com a Fran no privado, para tentar explicar a situação. Eu queria que essa conversa fosse desescalada, porque ela está escalada pelo assunto anterior, deu para ver todo mundo, enfim, a flor da pele um pouquinho, inclusive a Fran, mas não queria que fosse isso. Vejo que a Fran tá triste, tá chata com a situação. Eu queria muito que a gente conversasse sobre isso, porque você falou, Fran, que não importa que a gente fale, você já tem a sua opinião formada. Eu queria muito que a gente conversasse sobre isso de uma forma um pouquinho mais leve. Tá? Porque apesar de eu ser fundação... Meus assistentes que estão aqui à volta colocassem uma roupa e viessem para essa reunião junto, porque eles conhecem meu trabalho e escreveram isso comigo. Vocês podem, gente? A equipe inteira está aqui em volta. Apesar de eu ser fundação, esse projeto foi feito por mim separado dessas questões todas de Aldir Blanc, de Bienal, não teve envolvimento, entendeu? Foi um projeto puxado da diretoria direto, justamente porque a gente sabe da dificuldade sistêmica dessas coisas todas acontecerem, tanto que o conselho está aqui debatendo as melhores formas de fazer isso acontecer. Lá na diretoria, a gente tem dificuldade também porque questões orçamentárias, não tem grana ainda, faltam coisas, e o que eu pensei em fazer foi, eu queria tentar ajudar os artistas de uma maneira que não precisasse dessas questões todas, precisasse de orçamento e envolver um monte de gente, e aí o que eu pensei foi, o que eu consigo fazer como diretoria, como diretor, sem precisar de nada disso, atender artistas para dar dicas, sugestões profissionais. Tudo que você falou, Fran, é muito válido, porque é verdade. Você, de fato, é um profissional excelente, inclusive, que eu recomendo e que eu cito bastante. O seu trabalho na cidade é demais, tanto que você está aqui como presidente do conselho, e é isso aí. Mas o que você faz e o que você apresenta, essa sua presença maneira, até internacional, não diz respeito ao que eu propus ali, porque é outro projeto. Apesar do nome ser parecido, e ele é parecido, de fato, entendeu? Eu vou até explicar por quê, porque eu queria que esse nome fosse uma consultoria artística. Eu só não botei esse nome consultoria artística porque poderia passar o tom de que vai ser um julgamento da qualidade do trabalho das pessoas, entendeu? E isso podia pegar mal para os fazedores de cultura, e é por isso que eu não coloquei artística. Talvez fosse melhor se tivesse colocado, entendeu? Mas essa consultoria de indústria criativa, inclusive, tem um release que não chegou até você, eu acho, porque ele não foi público. Foi um release que eu mandei só para o Antônio e para o marketing da Fundação, para que eles desenvolvessem divulgações da parada. E aí você viu a divulgação na rede social, e já estando engatilhada, eu entendo que você, enfim, tudo que a gente viu aqui agora, você se sentiu atacada pessoalmente, mas não foi o caso. Eu, inclusive, queria compartilhar esse release com vocês. Deixa eu botar ele aqui, eu tenho ele aberto aqui, ó, é um link. Eu posso botar aqui na mensagem da conversa, não posso? Da chamada. O releasinho explicando o que é. Eu, inclusive, gosto muito do seu trabalho, aquela apresentação que você fez na Tec foi muito maneira, mas, assim, o que eu faço, assim como você é um trabalho muito maneiro, muito competente, que eu admiro pra caramba,
Eu tenho um trabalho para fora da fundação, entendeu? Eu tenho cursos de capacitação de artista para fora da fundação, Brasil inteiro. Eu dou palestras internacional sobre isso, entendeu? Eu também tenho um trabalho legal, entende? Inclusive de competências diferentes da sua, porque as coisas que você faz, eu não tenho expertise para fazer, e as coisas que eu faço você não tem expertise para fazer. São coisas bastante diferentes. Eu tenho que explicar isso no privado aquele dia, entendeu? O que a gente ia fazer via fundação, o que eu pretendo fazer via fundação, é o seguinte: receber as pessoas que talvez estejam iniciando carreira, sejam perdidas e queriam trabalhar com cultura, e dar um direcionamento e falar, olha, talvez invista mais em redes sociais, talvez procure um profissional, procure a Fran, entendeu? Para te acompanhar nesse sentido. Porque não é um acompanhamento de artista, não é um agenciamento de artista, nada disso. É receber a pessoa que está começando agora e dizer, olha, talvez vá para aquele lugar ali, entendeu? E é gratuito. A ideia era justamente tornar isso democrático, entendeu? E é uma coisa que eu podia fazer pela cidade de Campos sem depender da estrutura da fundação. Fez sentido isso? Fran, especificamente, fez sentido isso que eu falei? Eu vou deixar meus assistentes responderem, Rafa. Rogério, quando você leu a arte lá, o que a gente faz? O que a gente está apresentando? Olha, o trabalho proposto, pelo menos no entendimento do que foi divulgado pela arte, ele é bastante similar, se não o mesmo. Isso é algo que para quem conhece o trabalho, não sei se todos que estão na reunião conhecem a fundo o trabalho que a Fran faz, mas ele é justamente esse, tanto de agenciamento de carreira, quanto de instrução sobre o que o artista, fazedor de cultura, ele deve fazer para ele conseguir sair desse espaço de informal para formalizado. Então, a sua explicação, ela também corrobora com a ideia de que esse trabalho, ele é muito parecido, entendeu? Bilal, você tem alguma coisa para dizer? Reitero o que o Rogério falou, né, que a gente conhece profundamente o trabalho da Fran e como isso é executado, como ela também mostrou na TEC, né, foi todo um processo ali onde as pessoas tiveram a oportunidade de acessar, e talvez tenha sido mais uma falha de construção ou de comunicação mesmo, porque, como você mesmo disse, Rafa, são competências diferentes, sim. Então, o que a gente entendeu ali é que seria uma competência do que ela já faz mesmo. Então, só para deixar claro o que pareceu ser, entendeu? Rafa, olha só, vou falar agora como profissional, tá? Realmente, seu trabalho é bem distante do meu, mas esse trabalho anunciado ele foi diretamente ligado ao que a gente vem pautando e anunciando, inclusive o que a gente escreveu para os editais do próximo ano, inclusive que a gente vai lançar agora, a gente vai lançar isso na primeira semana de dezembro. E pareceria, inclusive, de acordo com a estratégia de marketing, que seria eu que estaria copiando a fundação, não vocês a gente. Mas isso é uma pauta que eu já venho elaborando há bastante tempo. Dado exposto, eu particularmente acho você um profissional incrível, não consegui entender até hoje o que você faz como diretor de arte na fundação, isso é uma crítica. Como presidente, acho péssimo que você não esteja nas reuniões, e se você não podia estar nessas reuniões nos dias, por que você entrou nessa vaga? Esse é o meu questionamento com respeito a você não estar aqui. Certamente, se você estivesse aqui, você estaria mais inteirado das nossas pautas no conselho, e das nossas lutas também. Acho que, como diretor de arte, você deveria estar inteirado no que a gente vem discutindo aqui. Seria de grande valia exatamente o que você está oferecendo aí para os artistas, se você oferecesse isso para a fundação, porque você tem uma comunicação incrível no seu trabalho lá fora, você sabe fazer isso como ninguém, inclusive até como ilustrador também, né? E das coisas que você desempenha como profissional, eu tenho certeza que essa sua atuação na fundação seria de grande valia. Ao contrário da gente ver você oferecer uma coisa dessas, sendo que a gente identifica que nem a própria fundação tem, porque a gente se vê aqui constantemente nessa luta justo pela falta de capacitação dentro, a gente sofrendo as coisas externas. E sim, acho que foi um plágio, não retiro o que eu disse, meus assistentes estão aqui porque eles trabalham comigo, eles sabem disso, eles vão falar muito mais tranquilamente para isso não parecer uma ofensa pessoal, que é o que sempre quando acontece aqui, porque eu tenho esse jeito de me expressar, mas não, isso não é nada pessoal. Se estiver no samba da praça, vou te abraçar. Acho que o seu trabalho é incrível. Mas eu não vou retirar a minha opinião sobre o macro, que acabei aqui trazendo várias questões, mas por conta de um micro, que acabou trazendo a Bienal, mas é sempre esse problema da falta de comunicação e de tentar suprir demandas as quais nem ela própria consegue.
Acho que grande valia você querer ajudar os artistas, e que bom que você quer ajudar os artistas, mas, mais uma vez, errando, e foi esse meu comentário lá, e foi isso que eu te disse. E não acho que isso tem que ser debatido no meu WhatsApp profissional da produtora, que é o que aconteceu. Eu acho que tem que ser debatido aqui no conselho. Eu não acho que tem que me chamar para uma reunião dentro de uma sala dentro da fundação. Isso precisa acontecer aqui, porque isso não é sobre você e sobre eu. Isso é um micro que aponta no macro, que é o problema anterior, e que vai ser o próximo, e que vai ser a pauta inteira. Mais uma vez, da gente identificar questões da fundação que estão sendo feitas da forma errada. Eu mesmo ofereci ajuda aqui 500 vezes, a gente poderia fazer isso juntos. Você sabe que eu tenho uma proposta do primeiro seminário de economia criativa no setor cultural, que é onde saiu esse modelo de negócio de capacitação para artistas. E que a Fundação vai ser uma das convidadas, entre tantos outros órgãos, mas precisa haver respeito, precisa haver organização, e precisa haver estruturação disso. Então, assim, eu denunciei isso aqui enquanto presidenta, denunciei enquanto fazedora de cultura, e trouxe meus assistentes, a minha gestora de comunicação está aqui, ela é formada em Direito também, a minha outra de mídias sociais está aqui, sabe? É triste para a gente toda semana acordar e ver uma situação dessas, sabe? Aceito, eu estou entendendo você pode mandar a release, pode ser um grande equívoco, mas não é. Não é um grande equívoco. Deixa eu só fazer uma ressalva aí dentro do que o Rafa falou. Eu pude, nesse tempo que o Rafa chegou para compor a nossa equipe, perceber que o Rafa é o tipo de pessoa que ele quer fazer acontecer. Só que ele bateu de frente com a burocracia, com a morosidade da administração pública, uma vez que o Rafa não tinha ciência disso. Várias e várias reuniões que nós fizemos com as propostas, com os projetos do Rafa, e a gente esbarrava na burocracia, a gente esbarrava na morosidade. E eu acredito, tá, Francesca, sem fazer juízo nenhum de valores, nem da sua parte e nem da parte do Rafa, que houve sim um grande equívoco, e que o Rafa tentou fazer de uma forma que ele não precisasse ficar preso a essa morosidade, essa burocracia da administração pública. Eu lembro de uma reunião que ficou muito marcada, quando eu via expresso no rosto do Rafa a tristeza quando se deparava com os projetos que ele queria executar e que não teria como por causa da morosidade, enfim. Então, eu acredito que o Rafa tenha feito, né, esse projeto, essa proposta, de uma maneira assim, totalmente, posso até dizer, usar a palavra pura, com o objetivo de ajudar os fazedores de cultura de Campos. São 2 profissionais renomados, cada um, né, na sua expertise. E, enfim, eu acho que houve realmente um grande mal-entendido nisso aí. E, assim, meu objetivo com esse negócio não é prejudicar ninguém, especialmente a Fran. Então, assim, eu aceito sugestões. Você acha que... Eu não sabia desse seu projeto que ia ser lançado agora. Eu não estava por dentro disso. Isso pode ter prejudicado seu calendário de anúncios, assim, não era a intenção mesmo. Não, porque se eu somente o que eu vou oferecer, não tem como, Rafa. Se você estivesse oferecendo um curso de ilustração, eu estava até compartilhando, mas você está oferecendo um gerenciamento de carreira para artista, entendeu? Você é artista. Mas não é um gerenciamento de carreira. Não é isso. Pelo release você vê que não é isso, entendeu? Te ajudamos a pensar na sua carreira artística. Então, é um encontro. Não é? Está escrito carreira aqui, ó, carreira artística. Então eu recebo você errou pelo título do que você está oferecendo, é isso? Pronto, eu recebo a pessoa e ouço o que ela pretende, o que ela almeja, e falo, siga tal caminho, encontre a Fran, entendeu? E é isso. É um primeiro passo, é uma triagem. Sabe quando você vai no hospital e você encontra, antes de... Porque esse é o primeiro passo do que eu faço. Eu sei o que você está falando, o primeiro passo que eu faço.
Por isso que eu deixei minha equipe falar. Mas está tudo bem, Rafa, está tudo bem. Eu não vou... Isso, para mim, não é uma guerra armada contra você, quero que você saiba disso, claramente. Isso, para mim, é a minha manifestação enquanto fazedora de cultura e de achar que foi falta de respeito com o meu trabalho. Não vou deixar de ter essa opinião. Sinto muito que isso tenha acontecido. Acho que isso poderia ter acontecido de outra maneira. Vocês não são obrigados a fazer as coisas comigo. Eu sempre falo isso aqui. Tá? Ninguém é obrigado a fazer as coisas comigo, ninguém é obrigado a achar que eu sou uma ótima profissional, enfim, a gente tem muita coisa para discutir e não compensa. Olha, eu genuinamente, do fundo do coração, peço desculpa, porque você está claramente, enfim, não era a intenção, e como eu queria que esse projeto ajudasse a comunidade de alguma forma... Tomara que ajude. E pelo menos, se não está ajudando, eu acho que estar aqui é bom esse negócio acontecer aqui, essa conversa acontecer aqui no Concultura, porque eu queria a opinião, não sei, das pessoas, como é que a gente faz? Isso precisa ser ofertado pelas pessoas que sabem fazer, por exemplo, se isso se tornar um programa, que seria muito bom se a prefeitura fizesse, seria excelente, por exemplo, isso poderia se tornar um programa e você poderia dar consultoria somente do que você é bom. E aí poderia chamar as pessoas especialistas de cada setor que sabem do setor que está falando, por exemplo. Só que antes disso ser ofertado para lá fora, essas pessoas precisam primeiro conseguir acessar recursos para chegar nos lugares, e nem isso está sendo feito. Nem quem faz os recursos chegar está sendo capacitado. Entendeu, Rafa? Não tenho nada contra vocês oferecerem para os fazedores de cultura, eu também vou oferecer. Eu fiz um bate-papo anteontem na UENF, de graça. Vou fazer dia 7 na Tec Campus, de graça. Que a gente identifica que as pessoas precisam. Não é sobre pagar ou não. É sobre primeiro sentar e aprender. Aí eu tenho uma questão aqui, pessoal, que eu não me senti confortável com a questão como foi anunciada, então me expressei, mas também... perpassa você, enquanto seu cargo, e a sua boa vontade de oferecer isso, perpassa a base do todo, que a gente não está vendo. Aí a gente vai entrar daqui a pouco na Aldir Blanc, que ninguém sabe ainda. Nos 11 mil do LOA, se não me engano, foi 11 mil. Entendeu? Vai perpassar você, mas você também está aí enquanto diretor. Quem falou quando viu o recurso do LOA? Perpassa. Por isso que eu estou te falando que a gente vai estender isso aqui, isso não vai ser o único problema. Mas eu acho, sim, que agradeço a sua boa vontade, mas deveria haver um pouco de entendimento macro. Observem, gente. Andréia, Fabinho, vocês estão nesse cargo ainda. Vem para cá para fora observar. Conversa com os produtores que estão falando mal da gestão no Instagram. Não leva como ofensa, não. Manda um direct. Poxa, fala para mim como que você acha que poderia ser. André, você é super diplomático, você está sendo aqui. Sei. Eu queria fazer o retorno. Você disse aí, Andréia, Fabinho, Rafa, vem para cá, senta aqui. Eu também queria fazer o inverso. Vem para cá para você ver como é que as coisas também... Eu sei como que é. Eu sei que não é fácil. Eu sei. Então... E é por isso que talvez isso não se limita só a vocês três aqui nessa reunião, mas como é o único lugar que a gente consegue ter essa pauta, que fica em diário oficial e que nos resguarda para a gente não parecer oposição na internet, que é o que nos tornam quando a gente reclama sobre como as coisas estão erradas, infelizmente a gente vai estar aqui sempre falando, mesmo que eu me atrase daqui a pouco para ir encontrar a Secretaria de Cultura. Entendeu? Francesca, você como empresária, executora de projetos, a gente fez aquele edital do grafite, teve um outro também que a gente ia startar, mas por motivos N, de burocracia, de morosidade, vai ser startado também nessa próxima gestão, eu acredito nisso, né? Que, inclusive, para poder tornar a nossa cidade ainda mais bonita com aqueles grafites maravilhosos. Em outro governo, você que já está há tanto tempo, você já tinha feito a participação num edital assim? Meu amor, eu sou responsável por escrever o primeiro edital de Campos dos Goytacazes com Fundo Municipal de Cultura em 2013, com muito orgulho. Tá? E aí eu posso te apresentar uma linha do tempo das políticas públicas de cultura e campos no Ministério de Cultura e no Rio. O que eu estou querendo dizer aqui, Fran? Horário de Campos, salve Horário. Horário de Campos foi o responsável por abrir as portas para a gente aqui, nesse conselho, lá atrás, e na cidade. Não, Sim, o que eu estou querendo pontuar para você é o seguinte, que mesmo com todos os defeitos, com todos os erros, a gente está tentando fazer e algumas coisas... Não, isso com certeza, isso aí eu não vou retirar nunca, eu vou sempre falar isso. Inclusive, na última reunião aqui, eu falei que eu votei em Vladimir
Vocês estavam aqui, acho que muita gente se assustou com isso, né? E isso é inquestionável, por isso que eu estou te falando, isso não é sobre ser oposição, nem nada, não. Isso é sobre a gente vir aqui fazer o nosso trabalho, vocês fazerem os seus, mas eu acho que isso, inclusive, resguarda vocês também. Assim, é a minha opinião, tá? Resguarda vocês também. Mas a gente está aqui lutando por isso, falando sobre isso, porque a gente acredita que mesmo com um pouco quadro, que a gente sabe que a Fundação tem, e vai ficar sempre pedindo organograma, que possa ser melhor. Pode ser melhor para vocês também. Mesmo com curto prazo, entendeu? Pode ser melhor, mas precisa, quando eu falo, senta aqui do lado de fora e ouve um pouquinho, é porque tem gente aqui capacitada, a gente está brigando para melhorar, a gente está brigando porque a gente está brigando para melhorar, melhorar a gente está indo, a gente vai virar as costas, não, entendeu? Então, assim, só que já foi. Antes a gente tinha o quê? Ocupações. A gente vem de várias gerações de classe artística em Campos dos Goytacazes, sabe? Isso aí é irreparável, questionável, mas a gente precisa melhorar. Ok. Bom, vamos para a próxima pauta, porque a hora está apertada. Carlos Augusto, meu querido, seja bem-vindo. Chegou numa discussão calorosa, né, meu amigo? Quanto tempo que a gente não se vê aqui. É verdade. O próximo assunto também é polêmico, porque a gente quer compreender sobre a questão do Conselho Curador, o que, como, quando, onde, de que forma podemos atuar, e eu acho que você é a melhor pessoa para falar isso para a gente, tá bom? Seja bem-vindo, vou te dar a voz, meu amigo. Muito obrigado, presidenta, muito obrigado a presença de todos, fico feliz com o convite, agradeço por estar aqui. Estou pronto para prestar esclarecimento aí no que vocês quiserem. Afinal de contas, né, como bem convém, a transparência é fundamental. O que vocês quiserem saber sobre o que faz o Conselho Curador, já que foi para isso que fui chamado, eu estou aqui à disposição. O que vocês pretendem? Querem começar com uma conversa ou já querem que eu diga logo qual é a função, as funções especificamente do Conselho Curador? Apesar de que, na verdade, é uma função básica só. Mas vamos lá. Isso, acho que você pode começar apresentando. Acho que, então, porque aí já esclarece o grosso, depois a gente abre para perguntas. A gente tem lá. o Marcelo Velasco. Marcelo, seja bem-vindo. Você levantou a mão. Aqui no Conselho, a gente tem o hábito de se inscrever no comentário. E você pode escrever assim, inscrito. Porque quando o professor Carlos Alencar terminar, a gente vai abrir para os inscritos tirarem suas dúvidas, colocarem suas questões. Tá bom, Marcelo? Falou? Então, vamos lá. Bom, o Conselho Curador ele é uma instância dentro da Fundação. A Fundação tem 3 instâncias, né? A presidência, a vice-presidência, o Conselho de Administração e o Conselho Curador. Qual é a função básica do Conselho Curador? Ver a proposta orçamentária da Fundação e ver a execução da proposta orçamentária, né? O Conselho Curador ele é formado por um colegiado de representantes da sociedade civil, de instituições da sociedade civil, inclusive com uma cadeira para o Concultura, que também é componente do Conselho Curador, e a gente só se reúne, na verdade, pelo menos deveria ser assim, 2 vezes no ano. Uma vez para ver a proposta orçamentária da Fundação, e a segunda para ver a execução da proposta. Claro, essa execução ela vai para o Tribunal de Contas, né? O que a gente faz ali é uma avaliação que não é uma avaliação, nós não podemos condenar, vamos dizer assim. Só um instante. Só um instante, eu tenho que fazer uma coisa. Marcelo? Minha esposa vai me matar, era para eu desligar o fogo do feijão e eu aqui na reunião acabei esquecendo. Bom, vamos lá. A cultura nos traz essas coisas. Bom, então o que acontece? Então, a nossa função básica, a função do Conselho Curador, é bom dizer que eu estou na presidência, mas tudo lá é baseado no que os conselhos, no que o Conselho avalia, né, das contas, né, avalia se elas estão corretas, se não estão corretas,
né? Se precisa fazer alguma revisão, obviamente isso é cobrado da fundação, né? Basicamente é isso, é um órgão de controle, é um órgão de fiscalização, né? A partir do momento que a gente precisa que haja transparência, órgãos que tenham representantes da sociedade civil e que fiscalizem o trabalho de instituições do executivo precisam ser fiscalizadas. Então, basicamente é isso. Essa é a função principal, né? As outras são basicamente funções, por exemplo, eu estou com aqui o regimento aberto, zelar para que os objetivos da fundação permaneçam obedientes àqueles que foram instituídos. Isso daí é função de basicamente, o Conselho Municipal também tem essa função, né? Aí a nossa principal está aqui, ó, acompanhar a execução do orçamento e dos planos de trabalho, né? Examinar, quando achar conveniente, os livros de escrituração da fundação, o estado da caixa e os valores em depósito. Denunciar ao presidente da fundação sobre a existência de erros, fraudes ou qualquer ilícito de que tenha conhecimento, desde que seja envolvido os interesses da fundação, sugerir medidas aplicáveis. São essas as funções, são só essas 4, na verdade. E, claro, tem uma de participar de 2 reuniões, né, por ano, né, dentro dos limites que eu falei. É isso, mas se vocês quiserem mais algum esclarecimento, estou aqui à disposição. Quem se inscreveu para falar foi Sol. Sol? Oi, bom dia para todos. Como também participante do Conselho Curador, eu só gostaria de falar que existe também, além dessas 2 reuniões, existe a reunião extraordinária também, sim, e claro. que na última reunião que nós tivemos, além de falar sobre o Bienal, foi nos mostrado uma planilha de contabilidade, entre aspas, que a Fundação está sem contador, e fizeram, assim, uma planilha tirada de um computador, sem demais esclarecimentos sobre aqueles valores. Inclusive, tinha valores que a gente não conseguia entender que se tratava. Então, eu acredito que Carlos Augusto está presente, pode também confirmar sobre isso, porque uma fundação sem contador é impossível de caminhar, né? Bom, o que aconteceu? Também obviamente, como aqui está escrito, né? A Sol tem razão. Nós temos reuniões extraordinárias. Essa não seria uma extraordinária. Por isso que eu falei no começo, eu disse que, a princípio, nós teríamos 2 reuniões, né? Mas, por exemplo, quando foi renovado o estatuto e foi feito regimento interno, vieram para mim e disseram, olha, você seja presidente, vai ser tranquilo, 2 reuniões por ano. Naquele ano, nós fizemos 10, né? Então, eu fiz 5 mandatos em 1. Aí, o que aconteceu? Sim, tem extraordinária. Nós vamos ter uma extraordinária. Por quê? Porque, quando nos apresentaram o orçamento, nós achamos que não estava condizente, né? E foi pedido, inclusive, para ser refeito, né? Para mostrar a coisa de um jeito melhor, porque do jeito que estava, não tinha como aceitar, né? É bom lembrar que, pelo menos na minha presidência, isso não está no estatuto, mas eu acho que é meio óbvio, se tem um conselheiro participante do conselho, né, conselho curador da fundação, que ele discordar de alguma coisa nas contas e tudo mais, ele tem direito a um pedido de vista, vamos dizer assim, e a gente tem toda a liberdade, até porque, como eu disse, é uma questão de transparência, de levar um especialista, ou o que for, para poder ver se aquilo dali está contento ou não está. Mas se não tem um órgão de fiscalização. Contador, especialista na própria fundação, para apresentar essas contas para nós, de que maneira nós, enquanto conselho curador, que me vejo enquanto presidente, teremos um especialista para contestar o que aconteceu? Fran, só um minutinho. Sim, um minutinho sobre Não, peraí, Fabi. Quando fala de contador, fala de coisas, fala da minha área, que é que eu estou acompanhando. E vocês já conseguiram? Que eu lembro que foi dado deixa eu falar com você, para poder ver se você me entende.
lá atrás. Quando eu falo que, às vezes, a gente traz um assunto para cá, tem que trazer mesmo, entendeu? Mas, tipo assim, Sol, me desculpa a minha ignorância, mas eu vi um ar de complicação de você vir trazer esse papo, coisa de contador para cá, porque isso foi resolvido lá no Conselho, foi explicado por que não tem contador na Fundação. Nós pedimos ajuda, gente, a gente está precisando de contador com experiência na área pública. Nós fizemos 3 entrevistas e ninguém quis assumir a fundação. Então explica isso. Você falou aqui que está sem contador, e explica que nós explicamos porque não tem um contador. É isso que me deixa chateado. Me deixa chateado da pessoa vir aqui falar e jogar e tipo assim, não, tudo está errado. A fundação é só Jesus pela misericórdia. Mas Fábio, não é dessa forma. Fábio, Então, deixa eu colocar acho também o aqui seguinte, uma coisa. Só um minutinho, doutora, deixa eu só concluir minha fala. Eu acho o seguinte, nós convidamos, né, o Conselho convidou o professor para poder vir aqui falar, né? Então, tipo assim, ele falou, explicou muito bem, está explicando. Agora, só você vir com uma fala dessa, você me desculpa, eu acho que você está vindo jogar lenha na fogueira. Simplesmente isso, sem necessidade. Fábio, deixa eu só colocar aqui, destacar também, uma vez que o professor bem colocou, né, as funções do conselho, né, e lembrar vocês que foi nessa gestão que a gente conseguiu transformar a Fundação Cultural numa pessoa jurídica com cérebro. E eu falo isso com muita propriedade, porque quando eu fui, a pedido da ex-presidente da Fundação, tomar todas as tratativas no sentido de atualizar tanto o regimento quanto o próprio estatuto da Fundação, que era desde 1978, eu ouvi do escrivão do cartório que a Fundação ela era anencéfala, porque nunca, depois dessa criação desse estatuto, nunca teve mais um registro de ata. Então, eu acho que quando a gente apanha, né, a gente também tem que mostrar que a gente faz. E hoje, se a Fundação possui um conselho curador, se as contas são apresentadas, se tá sendo feitas as coisas com clareza, eu acho também que é mérito da gente e a gente também tem que jogar um pouquinho de brilho. Toda a documentação da Fundação estava irregular. Eu não vou nem falar, Fran. Eu peguei, quando me chamaram no só poder eu concluir. Tava tudo, só poder eu concluir, eu não vou nem falar questão de mérito, não. A planilha, como só falou assim, é uma planilha feita de computador. Eu até desconheço uma outra forma de fazer planilha, porque eu que fiz a planilha tentando levar em respeito ao conselho curador mesmo. Entendi. Porque não tinha, entendeu? Eu não tenho a capacidade técnica de colocar os códigos do contador, de colocar as informações, mas eu pedi uma ajuda, como foi solicitado no conselho, nós conseguimos essa ajuda e acredito eu que Cíntia já deve ter até passado para eles, para poder a gente ter esse novo encontro. Novamente, a gente cai aí, né, nessa questão da não contratação de profissionais que deveriam ter, e na ausência desses profissionais, os poucos profissionais que tem dentro da Fundação, tentar colaborar o máximo que pode para que as coisas sejam feitas. Reitero o que o doutor André falou, eu sei, porque no governo anterior me chamaram para fazer projeto para captações, Rouanet, enfim, e quando eu me vi diante da documentação da Fundação, essa documentação ela nem existia. Realmente, era um caos. Fico muito feliz que vocês tenham conseguido normalizar isso, mas é um processo, políticas públicas de cultura, que bom essa conquista de regularizar, agora melhorar. Então, temos aí, desculpa a gente intervir, mas temos aí uma questão, ainda não foi contratado esse contador, então estamos contando com a boa vontade de Fabinho de planilhar aquilo que ele consegue de acordo com o que está acontecendo lá dentro para nos apresentar. Já de antemão, o Sol já apresentou que teremos problema, porque, dado exposto a essa ausência desse profissional que não está conseguindo ser contratado, né, isso pode apontar problemas. O que eu gostaria aqui já de falar, sei que não é pauta ainda, mas já sabemos foi resolvido. Graças a Deus. Foi resolvido, então, o contador? Graças a Deus. Então, já trouxemos uma solução. Agora é pegar esse contador
e que falar bom, para ele. fico feliz em saber. A gente está muito feliz. O que eu quis falar não foi criticar, é simplesmente esclarecer que não houve aprovação do que foi apresentado, porque não tinha nenhuma característica de contabilidade naquele documento que foi apresentado a todos nós. Eu acho que o que pode ser feito, gente, se puder intervir nisso, já pedir esse contador para fazer esse novo balanço da forma, né, profissional, enfim, para, se possível, já nos apresentar, porque vocês podem ter certeza, a gente vai questionar. E não levar para o pessoal, não, porque a gente está falando de uma eleição. Entendeu? Só, Fran, não é nos apresentar, né? Porque eu acho que entendi errado. A forma de nos apresentar não é apresentar aqui. É tipo assim. Quando eu falo nós, ou você, ou Marcelo, né? Que vai estar participando, né? Do conselho para poder. E aí eu aproveito, só deixa, Fabinho, que aí para a gente otimizar o tempo, dado exposto, professor Carlos Alencar, eu acho que a pergunta que a gente quer saber aqui, como conselheiros, até que ponto? Porque a minha pergunta foi, na minha ausência, eu vi que o meu vice estava, tinha outros conselheiros nessa reunião, fiquei um pouco confusa, porque o que havia se passado para mim anteriormente é que só participaria do conselho curador pessoas específicas. E aí eu até mesmo fiquei vendida, falei, gente, não entendi. Mas aí foi exposto aqui também, só para te atualizar, professor, que haviam-se alguns convidados a mais para participar da última reunião, mas se você puder nos esclarecer, qual é o papel do conselho nisso, até onde o conselho participa, ou se é só a presidência nesse papel de conselho curador, você consegue explicar para a gente isso? Vamos lá. Primeiro eu quero registrar que eu também fiquei surpreso quando eu cheguei na última reunião e vi aquele montão de gente, porque nossas reuniões, geralmente, não passa de 10. Tá entendendo? Quando dá 10, a gente comemora muito, porque deu 10. Né? Porque tá aí a Cíntia que não me deixa mentir. Dá 10, quantas vezes eu fui lá na fundação, né, Cíntia, e acabei perdendo viagem porque não deu quórum. Verdade. Uma penca. Então, bom, o que aconteceu? Tanto o presidente do Conselho Curador quanto a presidente da fundação podem convocar reunião. Né? No caso, era uma reunião que, a princípio, para mim, era uma reunião, uma das duas ordinárias. Tanto que o Fabinho levou, né? Ainda que não do jeito que a gente gostaria que fosse, levou uma planilha. Né? Quando eu chego lá no Teatro de Bolso, né? Porque parece que o Trianon estava com uma obra, a gente não podia usar lá, vai fazer o Teatro de Bolso, tudo bem. Eu chego lá, tá maior galerão, né? Eu vi que na pauta estava a questão da Bienal, mas na minha modesta entender, era só para fazer uma comunicação, sei lá, superficial, porque foi o que eu disse aqui. A função do Conselho Curador é basicamente orçamentária, tá entendendo? No entanto, estava um galerão lá. Bom, tudo bem, vamos lá, né? Se é para o bem público, fala aí. Tá entendendo? E aí foi falado o que aconteceu, todos esses problemas relacionados à organização da Bienal. Agora, quem participa? Bom, o Conselho Curador, ele não pode ser como o Conselho Municipal de Cultura. O Conselho Municipal de Cultura, realmente, ele precisa ser um troço o mais amplo possível, né? O Conselho Curador, ele tem uma função mais técnica, vamos dizer assim. O Conselho Municipal de Cultura, ele tem uma função mais política de apresentar as demandas da sociedade, as demandas da cultura da sociedade, para a Fundação Cultural, para os órgãos de cultura do município. O Conselho Curador, não. O Conselho Curador, o que é? Um grupo de pessoas, né, que, conforme foi estabelecido no regimento interno, conforme foi estabelecido no Estatuto da Fundação, que faz, como eu disse, um trabalho de fiscalização. Então, não teria sentido colocar 50 pessoas dentro do Conselho Curador. Está entendendo? É preciso um número limitado, mas um número limitado, porém representativo. Por exemplo, tem a cadeira do Conselho Municipal de Cultura, né? Tem uma cadeira, por exemplo, para o Copan, tem cadeira para o CDL, entendeu? Tem, ou seja, qualquer instituição dessa ali representada pode chegar, foi o que eu acabei de falar, pode chegar, olha, as contas e dizer assim, olha só, presidente, não estou concordando com essas contas, não. Vamos avaliar melhor. Vamos avaliar melhor. Beleza.
Tá entendendo? Vamos ver o que está acontecendo, a gente marca uma extraordinária, não tem problema. Então, foi o que eu disse, a função é essa. Quanto àquela reunião, bom, eu também fui pego de surpresa, não esperava aquela galera toda, não. Tanto que aconteceu um negócio engraçado, né? Eu virei e disse assim, bom, acabou essa parte? Acabou. Então, eu peço aos que são do Conselho Curador que fiquem, porque o que eu vim aqui tratar não foi tratado ainda, que são as contas. Aí todo mundo foi embora e eu voltei nós voltamos ao nosso clubinho bem pequenininho, entendeu? De pessoas interessadas na cultura que estão fazendo um trabalho basicamente técnico, burocrático, é isso. Inclusive, eu queria esclarecer aqui que para os membros do Conselho Curador que se fazem presentes, que Fábio já esmiuçou aquelas contas, né, que ficaram muito genéricas, complexas, ele já esmiuçou, já me mandou as planilhas, e eu vou mandar para vocês, né, do Conselho Curador, hoje, fazendo a convocatória para a próxima reunião, que é dia 11 de dezembro, lá no Museu Histórico de Campos dos Goytacazes. Tá bom? Hoje mesmo vocês vão ter em mãos a parte toda orçamentária que Fabinho gentilmente passou para a gente. Acho que é isso, né, pessoal? Alguma dúvida, algum inscrito para esse assunto? Aqui tem um comentário aqui da Cristina Lima. A questão de falta de contador é dramática e crônica. Eu e minha equipe sofremos com essa dificuldade. Fabrício pode comprovar que estou dizendo. Não existe contador de carreira na PMC, nem a PCJOL. Comentário. Marcelo Velasco, bom dia. Marcelo, você tem alguma pontuação? Marcelo está com a mão levantada já tem um tempinho aqui. Oi, Fran, rapidinho. Na Prefeitura do Sol de Campos tem alguns concursados como contador, mas são muito poucos. A maioria está alocado entre o controle e a Secretaria de Fazenda, né? Na primeira Outiblank, eu tinha um contador de carreira, né? Na primeira Outiblank, só que ele teve que sair. Ele tinha exoneração do cargo, né? Ele passou em outro concurso, mas contadores fixos, né? Funcionários públicos, né? Concursados, são muito poucos. Certo. Fran, eu não sei se já concluiu com o professor, se a gente, né, agradecer a ele, vamos na pauta da Aldir Blanc. Sim, por favor, pessoal. Professor Carlos Alencar, foi um prazer estar com você aqui. Estarei dia 11 com você lá. Por favor, será um prazer te receber para somar lá, porque o quórum nosso é muito pequenininho. Pode contar comigo. Eu gosto de mais gente. Olha, muito obrigado pelo convite. Quero deixar bem claro sempre que, como bom democrata que sou a favor de total transparência. Toda vez que vocês precisarem de alguma coisa, quiserem um esclarecimento, estou plenamente à disposição de vocês e conto com a participação do Conselho Municipal de Cultura, porque nós fizemos questão, à época da renovação do Estatuto e do Regimento Interno, da presença de um representante do Conselho Municipal de Cultura, porque consideramos isso uma das questões importantes para manter a comunidade cultural de Campos informada, como eu disse, como bem convém a democracia, né? O que é feito às claras é sempre melhor e é bom para todos nós. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, peço desculpas, porque realmente agora, como eu disse, eu tinha até 11h30, eu tenho que me retirar e peço desculpas aí, mas parabéns pela sua presidência, Ana Francisca, e um grande abraço a todos os conselheiros e conselheiras do querido Conselho Municipal de Cultura. E eu, uma das maiores defensoras que a nossa cadeira estivesse presente do Conselho Municipal de Cultura, que antes não havia, né, Carlos Augusto? Então, a gente defendeu o Concultura estar no Conselho Curador da Fundação. Exatamente, é saudável, né? É uma instituição fundamental para a cultura de Campos que precisa estar ciente do que acontece dentro do Conselho Curador, obviamente. Muito obrigada. Pessoal, rapidinho, esclarecimento sobre a lei Aldir Blanc.
Alguém pode nos responder da prefeitura, algum representante da prefeitura pode nos responder? Eu posso, Fran, eu posso. O Marcelo Velasco abriu o microfone, não sei se ele ainda quer se pronunciar, que você perguntou agora há pouco. Sim, quero sim. Quero sim. Claro que puder, eu agradeço. Pode falar, Marcelo. Então, bom dia aí, bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom então, dia. eu venho trazer aqui algumas pautas relacionadas a alguma coisa que vem acontecendo na cultura da nossa cidade, né? Marcelo, desculpa te interromper. Veja bem, aqui a gente tem um procedimento. Essa pauta não é sobre o conselho curatorial, o conselho curatorial, ou sobre a lei Aldir Blanc, é outra pauta? Então, presidente, como que eu faço para falar com a senhora? Porque eu estou tentando falar, não consigo. Marcelo, você consegue, mas aqui... Eu posso falar? Posso falar? Não, deixa eu te falar, a gente tem uma metodologia, de reunião. Você precisa se inscrever em assuntos gerais. Não, deixa eu falar com a senhora, presidente, só um minutinho. Para eu ser presidente de uma agremiação, eu tenho que ter o local. Tem que ter, né, Sim, é só você se inscrever em assuntos gerais, porque a gente precisa seguir a ordem da reunião. Eu não posso pular o assunto de agora. Você vai inscrever aí no comentário assim, me inscrevo para assuntos gerais. Quando a gente terminar a pauta da Aldir Blanc, a gente vai te dar voz. Tudo entendeu? Bem. É só a metodologia de como funciona essa reunião. Eu não posso abrir antes. Mas eu posso falar sobre Aldir Blanc também ou não? Pode, você vai esperar eu abrir, aí em seguida você vai escrever inscrito no assunto. Quando abrir, depois da esclarecimento, você pode falar desse assunto. Todo assunto, por exemplo, o LOA, ou o curso, cada assunto, eu vou te apresentar como funciona o conselho, só para você entender. A gente destrincha o assunto, aí a pessoa se inscreve para o assunto, aí ela pode falar, depois vem o esclarecimento. Aí depois que a gente termina cada pauta, em assuntos gerais, se esse assunto não estiver nessa reunião, é nele que você apresenta, entendeu? Então tá bom, então. É só uma questão de organização mesmo, porque é como funciona o conselho, entendeu? Tá bom. Tá joia? A gente já vai te ouvir, mas eu primeiro preciso falar da Aldir Blanc. Tá bom, meu amigo? Tá bom, obrigado. Nada. Pessoal, vou abrir rapidinho esclarecimento sobre a Aldir Blanc, vou abrir para o Ronaldo, e aí a gente continua, tá joia? Obrigado, Fran. Então, agora na última semana, eu vou falar, eu tô um pouco rouco, eu tô me recuperando de um resfriado. Na última semana, a gente ficou sabendo, né, especificamente no dia 22, sobre a prorrogação dos prazos da execução dos recursos da PNAB para o dia 30 de junho de 2025. Né? Então, esse é o primeiro ponto, ou seja, o que seria até dia 31 de dezembro passa agora a ter uma organização de cronograma até dia 30 de junho. Mas, internamente, isso não muda para a gente enquanto agilidade de execução, até porque a gente sabe que 30 de junho é logo ali também, né? Assim como os prazos correm. Então, atualmente, os editais tiveram que passar, obviamente, depois dessa prorrogação do prazo, por uma reformulação, porque a gente pegou o texto para ampliar prazos, por exemplo, que antes ia ter que ser o prazo mínimo, obrigatoriamente, que era o prazo de 10 dias, que é o prazo legal de 10 dias, isso que não é um prazo justo, não é um prazo, como foi colocado aqui já, para você separar documentos, propor um projeto de fato, né? Fran é produtora, muitos que são produtores sabem disso, então você não consegue, em 10 dias, ter um projeto com a devida, assim, substancial, de fato, para você propor. Você acaba tendo uma correria, tanto para pegar documentos quanto para fazer o projeto. Então, a gente ampliou para 40 dias de inscrição, né? Ou seja, para dar esse tempo para que as pessoas também que não têm conhecimento, que não são técnicas nessa área, possam também participar das oficinas, participar dos treinamentos, tirar suas devidas dúvidas, tudo isso, né, vai ser feito. Nossa programação atual é publicar os editais agora em dezembro, com uma agilidade anterior para publicar o edital do convênio,
que é o edital que vai permitir a operacionalização dos recursos da PNAB. Como assim operacionalização? Jurados, né, no caso, pareceristas, avaliadores, oficineiros, gestão de dados, no sentido de fazer organização de planilhas para depois fazer prestação de contas, tudo isso é feito pelo convênio. Então, a gente primeiro vai abrir o edital do convênio, que tem como critério, como escopo, selecionar uma instituição, normalmente é uma instituição de ensino que seja conveniada para gerenciar esses recursos. Então, como aconteceu no último, foi o IFE, mas a gente abre, então, as instituições que se inscreverem serão julgadas. Né? Não necessariamente será o IFE novamente, depende de se inscrever. Oi? Por favor, que não seja uma crítica. E também, claro, já com a experiência da LPG, a gente também já vai publicar esse edital já com mudanças para garantir que tudo seja cumprido de uma forma, desde a exigência até os prazos, a gente vai fazer de uma forma para que seja mais amarrado nesse sentido, já com essa experiência preliminar. Então, para concluir, já para ser bem objetivo, a publicação do edital de convênio vai ser provavelmente a primeira, né? A intenção é que seja o primeiro, e antes mesmo, e logo depois da publicação do edital do convênio, serão publicados os demais editais, com abertura do prazo. O Kiko Anderson, só para a Cíntia saber, ele está aqui registrando a presença dele no chat. Bom dia, Kiko, inclusive. Então, diante disso, os editais serão publicados ainda neste mês de dezembro, que começa amanhã, vai ser publicado nesse mês, e segundo o calendário aprovado pelo Comitê de Estudo do Funcultura, inclusive membros aqui que são do Funcultura também, o comitê aprovou o calendário com o início das inscrições, passando esse período de festas, no dia 2 de janeiro, a contar até meados de fevereiro. Então, é o prazo que a gente tem para garantir todas as outras etapas, porque os prazos protocolares são rigorosos. Então, a gente não consegue, por exemplo, prazo de recurso, tem um prazo mínimo de dias úteis, tem um prazo mínimo para cada coisa. Então, é isso. O Conselho se reuniu, inclusive, o Comitê, perdão, se reuniu nessa última quinta-feira para deliberar sobre esse cronograma geral, né, sabendo sobre esses detalhes com relação ao que pode ser feito, com relação aos prazos legais ali que a gente pretende, inclusive, que tudo isso seja fechado até maio, porque justamente para garantir que não chegue até o prazo final. Então, o esclarecimento geral é esse, mas eu estou aqui para tirar dúvidas, para responder, para falar o que mais for preciso. Ronaldo, vocês vão... Desculpa, é um banho de água gelada 2 de janeiro para mim, mas tudo bem. Surreal, mas eu vou me conter dado o exposto horário e de várias dúvidas que irão surgir. A minha pergunta haverá um cronograma apresentado do processo do início ao fim, com data para resultado final? Sim, haverá. E, além dele, teremos também um cronograma de prazos internos para garantir que tudo seja devidamente publicado, porque problemas também que a gente teve a gente vê, né, novamente, né, os problemas da LPG, para a gente não repetir. Então, a gente colocou prazos para garantir, por exemplo, que a gente o DO para publicação. O doutor André explicou muito bem sobre isso, sobre as questões das burocracias internas, e que são, de fato, né, justamente métodos de controle para garantir o uso tanto de dinheiro público como também dos funcionários todos para trabalharem. Então, tudo isso depende de prazos internos. Por exemplo, para publicar um DO, você precisa mandar desde a véspera. Então, para mandar com mais urgência, você tem que mandar com uma formatação específica, ligar para alguém para verificar, pedir a autorização da presidência e por aí vai. Então, tudo tem um rigor burocrático. Então, a gente precisa também desses prazos internos bem organizados, exatamente, para garantirmos isso. Além disso, né, como vocês já sabem, eu já expus aqui nas outras vezes, né, nossa questão de uma equipe enxuta, né, que nós temos uma equipe reduzida, e a nossa presidente Fernanda Campos também já se colocou à disposição, não só ela, nossos diretores aqui presentes, Rafa, Fabinho, para nos ajudar com questão de pessoal também, para fazermos uma força-tarefa e garantir que tudo isso saia exatamente no cronograma como cumprido. Então, é basicamente isso, para vocês saberem, e eu estou aqui à disposição.
Algum inscrito, pessoal? Ronaldo, como você falou aí que a previsão agora para dezembro, mas existe uma data prevista de soltar esse edital? Nesse caso, eu vou depender da Procuradoria, mas a intenção é que seja publicado com essa antecedência, porque como o prazo de inscrição vai contar a partir do início do ano que vem, a intenção é que seja publicado para que as pessoas tomem conhecimento dos termos dos editais logo no mês anterior. Então, a intenção é essa, entendeu, Fabinho? Mas eu não posso precisar uma data porque dependemos de um trâmite paralelo, que é o trâmite das análises da Procuradoria. Já está na Procuradoria? Não, porque a gente tem que finalizar essas questões do Funcultura que foram finalizadas agora na quinta-feira, publicar essa ata e mandar a ata junto, inclusive, para isso. Ok. Bom, imagina se não tivesse prorrogado. Eu vou deixar essa luta para a próxima reunião, pessoal. Alguém tem alguma pauta sobre a Aldir Blanc, alguma dúvida? Não, dado o exposto, eu vou abrir para assuntos gerais. Companheiro Marcelo? Marcelo Velasco? Oi. Te dou a voz, meu amigo. Entramos em assuntos gerais. Fica à vontade. Obrigado, presidente. Vocês desculpem porque eu estou na correria também aqui, estou até no trânsito aqui. Deixa eu te falar. Então, presidente, primeiro é o seguinte, primeiro ponto que eu queria tocar com a senhora é porque eu estou tendo reclamações, na verdade, do pessoal da cultura popular, reclamando que todos os editais que vêm do governo federal, que passa pela mão do Concultura, Funcultura, a cultura popular, ela quase não ganha nada. Pra você ter uma ideia, foram mais de 15 escolas de samba, mais de 20 bois pintadinhos, fora quadrilha, eu estou aqui falando básico, né, e blocos, só uma entidade que passou nesse edital. Né? E aí é inadmissível falar que, como eu ouvi até da boca de alguns companheiros, que talvez o pessoal não está sabendo fazer edital. Será que esse pessoal só sabe fazer edital para o governo do Estado? Porque todos os editais que vêm do governo do Estado, aqui passa. Os bois passam, os blocos das escolas. Né? Quando vem do governo federal, que passa por essa situação do Concultura ou Funcultura, né? Não sei o órgão certo. Eu vou te explicar quando você terminar essa observação, tá? Que eu acho que você está dando o nome às instituições erradas, mas vamos lá. Tudo bem. Então, se eu dei, você me desculpa. Não, tranquilo. Então, o que acontece? Tem essa situação que essas entidades elas não passam. E aí, essas pessoas querem conversar com a senhora para saber, né, por que está acontecendo isso, aonde que o Concultura entra nisso, até porque tem uma cadeira aí, né, da cadeira da cultura popular, a qual eu fiz parte, e vou falar para você, foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida, porque eu falo que o Concultura para mim, não sei hoje, mas até lá atrás, um pouco ali atrás, é um grupinho que tem, é tipo uma Câmara de Vereador, pior ainda, porque monta um grupinho, onde fica sempre esse grupinho mandando, aí você leva alguma coisa, você sempre é barrado, né? O que você leva nunca passa, né? Porque tem um grupinho que eles botam o que eles querem fazer. Então a maioria tem umas pastas ali que é para enganar, bobo. Né? E de antemão eu fui eleito com a maior votação da história com cultura. Né? Então a gente só fica preocupado com essas coisas porque a gente não vê. Eu não consigo ver. Outra pergunta que eu queria fazer. O Concultura ele tem um escritório onde ele pode estar recebendo o pessoal, porque para a gente ser presidente de uma escola de samba, um boi, um bloco, a gente tem que ter, né, as nossas sedes. Né? E eu não consigo falar, eu já tentei falar com a senhora e pedi a algumas pessoas, aí esses dias até a Cíntia, quero agradecer a ela me deu Marcelo, tenta por aqui, que talvez seja um caminho mais fácil. Fui pelo caminho que ela falou, não tive sorte, não consegui também falar. Então eu estou aqui pedindo, em nome da cultura popular, que seja revisto isso com carinho. Né? Marcelo, pode terminar. Sim. Posso te responder? Pode sim. Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa esclarecer uma coisa muito pontual, eu entendo seus questionamentos, porque talvez você esteve conselheiro e talvez você também não entenda o papel do conselho. Isso é uma das coisas que a gente está lutando muito aqui, de deixar claro o papel de cada órgão, de cada gestão, de cada pessoa. Se você viu essa reunião desde o início, você viu, por exemplo, que a gente convidou a questão do pessoal do curatorial para entender qual é o papel de cada órgão. Dado o exposto, eu preciso esclarecer algumas coisas para você. A primeira questão, eu estou presidenta do Conselho Municipal de Cultura.
e também sou produtora cultural, gestora de projetos criativos. O primeiro contato que você pode ter comigo, o primeiro contato tentou contato comigo no meu número profissional da produtora. Existem diferenças aqui. Quem responde pelos editais em campus não é o Concultura, é a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, que é responsável por desenvolver os editais, tá? De acordo com o quê? Vou usar o caso da Aldir Blanc. A Aldir Blanc, ela é uma política pública nacional. Esse recurso, ele é distribuído de esfera federal para estadual e municipal. Cada município, estado, ele recebe uma parte de um recurso dessa esfera federal. E para que os fazedores de cultura acessem esse recurso, eles precisam se inscrever em um edital. Então, por exemplo, como foi feito essa política da Aldir Blanc? Houve várias escutas, tá? Várias escutas, que não foi feita por mim, nem pelo Concultura, pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, foram feitas várias escutas, onde o Fabrício Simões, outros profissionais estavam aptos, através, por exemplo, de formulários, de reuniões presenciais, que aconteceram uma lá na Academia Campista de Letras e outra aconteceu no Teatro de Bolso, por exemplo. E, além dessas escutas e formulários, houve, após tudo isso, nesse período, todos os fazedores de cultura, eu, você, qualquer pessoa aqui que não seja da gestão, ou do... o Concultura é uma coisa, e o órgão da... Gente, desculpa, eu me perdi aqui agora. A SOL, algumas pessoas aqui fazem parte. Ronaldo, do Funcultura. É isso que você está confundindo. Tem o Concultura, somos nós que estamos aqui agora. Do Concultura tem o Funcultura, que são alguns representantes que gratuitamente se disponibilizam, tá, a participar desse conselho, né, dessa parte de direcionar as políticas públicas de editais. Eu, Ana Francesca, enquanto presidenta, não faço parte do Funcultura, por exemplo, porque também sou produtora cultural, participo de editais, represento artistas. Então, eu não posso fazer parte. Por quê? Porque senão dá um problema de conflito de interesse. Isso não é legal, isso não é política pública de cultura. Ok? Então, eu tenho um limite para chegar nesse lugar. Então, é por isso que você está cobrando a pessoa errada, mas eu tenho o maior prazer em receber aqui de te explicar isso, porque eu acho importante. E aí, dentro do Aldir Blanc, houve essas escutas. Nesse momento, não só você, mas qualquer pessoa do Carnaval poderia e deveriam estar lá dizendo assim, gente, nós somos o Carnaval, a gente quer edital para bloco, a gente quer edital para boi, a gente quer edital para capacitação, a gente quer edital para colocar o Carnaval na data certa. Esse era o momento de vocês poderem falar sobre isso. Após esse período de escuta, na lei Aldir Blanc, isso também aconteceu na Paulo Gustavo, tá? Que são as últimas leis que estão ocorrendo no município. A fundação, esse corpo, Funcultura, as pessoas responsáveis por editais, elas pegaram todas essas opiniões, formataram dentro de uma estrutura e distribuíram o recurso para Aldir Blanc. Após essa formatação, que eu não fiz parte, isso foi apresentado neste conselho, porque é algo que é obrigação, isso precisa acontecer por regulamentação do Ministério da Cultura, foi apresentado aqui, para que os fazedores de cultura, os conselheiros, eu enquanto presidente, qualquer pessoa que fizesse parte dessa reunião pública, tá, que está em diário oficial, está no YouTube, você pode ir lá, isso é bom para você acompanhar, isso é muito importante, tá? Convido você a estudar isso. Formatasse essas escutas de maneira que fosse enviado esse processo final para o Ministério da Cultura. Isso foi enviado, isso retornou, e agora o Ronaldo Júnior, o pessoal da prefeitura, que não sou eu, ok? Eu não faço parte disso, são responsáveis por redistribuir isso que foi feito da escuta, isso que fechou na reunião final, para ofertar os editais. Então, quando a gente fala de editais, políticas públicas de cultura, existe toda essa metodologia. Eu, Ana Francesca, enquanto presidenta, não sou responsável por isso. Mas também gostaria de dizer que aqui temos a cadeira, né, de cultura popular, que é representada pelo Marcelo Sampaio, que é também o vice-presidente desse conselho. Se anterior à minha gestão enquanto presidenta, havia-se panela, havia-se conduções questionáveis por você enquanto fazedor de cultura, isso
isso eu não posso lhe responder, porque eu não representava este conselho. Mas eu posso te assegurar veemente que, a partir do momento que eu assumi este lugar enquanto presidenta, estamos trabalhando aqui constantemente para manter esse diálogo. Então, é muito importante que você esteja aqui. Inclusive, eu te convido a participar de todas as reuniões, tá? Eu acho que esse lugar aqui é, sim, o lugar dos fazedores de cultura, mas eu gostaria de deixar claro que você tem um representante, que é o Marcelo Sampaio, que entrou nessa cadeira por voto das próprias pessoas da cultura popular. Digo isso porque, dentro das políticas públicas de cultura, quando a gente tem uma conferência municipal, que é onde saem os representantes do conselho para as cadeiras, quem vota nessa representação são as pessoas do setor, mediante apresentação de portfólio ou experiência na área. Estou aqui te explicando exatamente parte de todo esse processo. Então, particularmente, o meu conselho, o meu retorno para você é: eu, Ana Francesca, não posso responder pela Aldir Blanc para vocês, Carnaval. Eu posso intervir enquanto presidenta aqui, diante desta reunião, para todo mundo ouvir, abrir a porta para que vocês possam apresentar os anseios. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa colocar isso em pauta, por exemplo, e você está trazendo isso nos assuntos gerais. A minha sugestão agora é que, na próxima reunião, a gente possa escutar você, ou os fazedores, ou tirar dúvidas, ou convidar o Marcelo Sampaio, que é o representante de cultura popular, para estreitar esse laço com você, não só você, mas todos os fazedores de cultura do Carnaval, para que haja uma representação efetiva desse movimento aqui dentro. Porque, sim, aqui é o nosso lugar de questionar, mas é muito necessário que vocês compreendam como essa máquina funciona para vocês não endereçarem esse questionamento às pessoas erradas. Tá? Aldir Blanc, vocês questionam participando. O processo de consulta já passou. Agora não adianta, agora é se adaptar e concorrer o que tem. Conselho Municipal de Cultura está com as portas abertas para vocês. Eu, enquanto presidenta, abraço qualquer linguagem. Eu estou aqui para isso. Essa é a minha função. Mas deixar claro o papel da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, o meu papel enquanto presidenta e o papel das cadeiras do Conselho. Eu sinto muito que a sua experiência tenha sido ruim. Realmente é muito desafiador participar do Conselho numa cidade ao qual a gente identifica aí que não existe capacitação na área. E, enquanto produtora agora, passando toda essa minha função como presidente, eu gostaria de dizer para você, Marcelo, que políticas públicas de cultura é desafiador a partir do momento que a gente vem de uma política antiga, de uma política velha, que a gente acha que a gente falando com alguém resolve. Realmente, não adianta falar. Você poderia tentar falar comigo a semana inteira dentro da minha agenda lotada. Eu poderia, inclusive, te ouvir, mas talvez não fosse eu, desta maneira que você acha que funciona, que faria acontecer. O meu conselho é: ocupe o conselho, venha para o conselho, participe das escutas dos editais. Todo ano isso acontece. Aldir Blanc aconteceu, Paulo Gustavo aconteceu, as próximas leis acontecerão. Como você pode ver, a gente tem discussões aqui calorosas, porque eu não costumo ser uma pessoa envolvida com panela, bem pelo contrário, acabo sendo até um pouco polêmica, porque questiono, mas a gente precisa saber dar nome e função aos procedimentos corretos. E isso tem a ver, sim, com políticas públicas de cultura e com capacitação. Tá bom, meu amigo? Espero ter te respondido. Se você tiver mais alguma dúvida, estou aberta, mas eu preciso sair dessa reunião, porque eu tenho um compromisso agora, já estou atrasada. Mas te convido a trazer os seus pares. Inclusive, se você quiser fazer uma lista de perguntas, uma escuta, a gente fez isso. Te convido também a ler a nossa Carta Aberta para a Cultura Campista, que foi algo desenvolvido aqui, neste Conselho, pelos fazedores de cultura. E te convido a assistir às nossas últimas reuniões para se atualizar sobre o que a gente está fazendo no momento. Tá bom? Então, presidente, eu só preciso falar uma coisa que eu deixei a senhora falar, só para eu falar uma coisa rapidinho, só depois permita sair da senhora. Só um minutinho. Primeiro, quando eu vim com cultura, eu acho que aqui também se fala de cultura, né? Então eu tenho que procurar um órgão que fala de cultura. Então, eu não vim do lugar errado, eu vim do lugar certo. Até porque eu fiz parte também dessa cadeira. Quando a senhora fala que a senhora não sabe, porque lá atrás a senhora não participou, mas a senhora participava sim. A senhora não participava como presidente, mas eu já vi várias vezes a senhora questionar dentro dessas reuniões. Várias, sim, claro, como então, conselheira. A senhora sabe o que eu estou falando, entendeu?
A senhora sabe o que eu estou falando, né? Porque a senhora foi conselheira, por mais que muitas vezes a senhora não participou como presidente, mas a senhora fez parte do conselho. Então, Sim, com certeza, como conselheira, mas você compreende que, enquanto conselheira, eu não sou presidenta, que são cargos distintos. Deixa eu concluir, por favor. Depois a senhora pode... Eu deixei a senhora concluir, só um minutinho. Então, quando eu vim aqui questionar em relação ao que está acontecendo, porque eu acho que o caminho é aqui, né? Porque se tem que um representante da cultura popular, se ele está aqui numa parte de cultura popular, eu acho que ele tem que brigar também pela cultura popular. E eu não vejo isso, e ninguém vê isso, porque é inadmissível ele, como representante da cultura popular, na cadeira que está, né, tá vendo isso tudo acontecer e a gente não vê. Ah, porque o Concultura não tem nada a ver. Então o Concultura está fazendo o quê? Se ele não tem nada a ver com o representante da cultura veja popular, bem. Eu não te respondi isso, Marcelo Velasco. Eu te respondi os procedimentos pelos quais as coisas acontecem. Veja bem. A Concultura não tem nada com isso. Então ele está fazendo, me perdoa, ele está fazendo o quê na cadeira de cultura popular? Se ele é o representante. Eu vou deixar o Marcelo te responder, porque essa luta realmente não é minha. Eu estou te respondendo o processo aqui. Mas eu vou abrir para o Marcelo, ok? Me inscreveu. Bom dia. Marcelo Sampaio, desculpa, só antes da sua fala. Marcelo Velasco agora, né, para você. O Marcelo Sampaio vai responder, mas aí o que acontece? Faz o que a presidente pediu. Toma todas as suas reivindicações, procura a Cíntia e pede para colocar em pauta, para poder, para a próxima reunião, a gente trazer isso para debate. Beleza? Mas aí deixa só o Marcelo te responder, como ele é o representante da cultura popular, por causa do nosso horário, que já está bem apertado. Tá, vamos lá, Marcelo Velasco, meu querido, olha só. Primeiro, as pessoas podem me procurar, têm acesso a mim para trazer as reivindicações. Quanto à não participação, eu participo, sou talvez o conselheiro mais assíduo de todas as reuniões, porém, nós, do Concultura, não temos acesso aos editais, nem à elaboração deles, nem ao julgamento deles. Então, nada que o pessoal esteja se sentindo prejudicado em alguma área artística, ela passou por aqui. Nós somos o quê? Um elo de ligação para reivindicarmos. Por exemplo, se está alguém se sentindo prejudicado, tem que vir trazer essa demanda como você veio trazendo. Você poderia ter me procurado, você tem os meus contatos, e eu tenho certeza que você não me procurou. E aí você poderia... Só um minutinho só. Eu procurei a Cíntia, eu queria procurar institucionalmente, né? Eu não queria procurar... Não, mas você poderia me procurar enquanto conselheiro de cultura popular. Não, mas aí eu tenho que procurar aqui primeiro, pelo menos foi o que me passaram. Eu não teria que estar procurando você no seu privado, te incomodando com isso. Eu teria que procurá-lo aqui. Não. Tanto que eu procurei a Cíntia, procurei o Ronaldo, procurei todo mundo. Aqui é interessante, mas vir aqui é interessante. Vir aqui é fundamental, mesmo que você me procurasse. Muito fundamental. Teria que vir aqui. Eu sou um dos que mais criticam os fazedores de cultura que não aparecem. Então, vir aqui é fundamental mesmo, mesmo me procurando. Agora, não somos nós aqui, não é nenhum conselheiro, seja de cultura popular, seja de literatura, seja de qualquer outra Câmara nossa, que vai poder interferir na elaboração e julgamento de editais. Não passam estas atividades por nós aqui. Nós podemos cobrar e fiscalizar, mas podemos cobrar e fiscalizar à medida do possível, que nós fomos também instados a isso. É uma espécie de Ministério Público. O Ministério Público ele é acionado e toma suas medidas. A gente também tem que ser acionado, tomar nossas medidas, mas vir aqui é fundamental, tá bom? Obrigado, exatamente. O que a gente está tentando te dizer, Marcelo, desculpa, eu realmente estou com compromisso agora, mas é fundamental que você venha. A gente não está aqui nem brigando com você, nem não te acolhendo. A gente só está te dizendo que aqui é o lugar de fazer isso sim, mas que não somos nós que te respondemos. Aqui é o lugar que a gente consegue intermediar a sua fala, para que a gente traga o pessoal da Fundação para nos responder, como, por exemplo, agora há pouco a gente trouxe a questão da Bienal, eu trouxe a questão do meu curso, a gente trouxe vários casos aqui. O caso do Carnaval, pelo que eu entendi, é um deles, mas são muitos, e realmente aqui é o lugar de fazer isso, mas não somos nós quem te respondemos, é a Fundação. Você consegue entender? Só um minutinho, só você está errado. Não é o caso do Carnaval, específico Carnaval.
Cultura popular. Popular, quando ela vem, quando a verba vem até do próprio governo municipal, nós não temos dificuldade. Quando vem do governo estadual, nós não temos dificuldade. Quando vem do governo federal, de lá para cá, quando chega aqui, que é para ser distribuído, ela acaba não tendo muito êxito. Vocês estavam, desculpa, mas vocês estavam dentro de toda essa construção do que eu citei aqui? Em várias delas, sim. Não, nas últimas eu não vi nenhum de vocês. Da Aldir Blanc, que é a atual, reivindicando. Mas eu te vi, tá? Não Trianon mesmo. Você me viu. Você precisa me ver mesmo, porque se eu não tiver, tem uma coisa errada. Eu sou profissional da área. Eu também sou profissional da área. Muitas vezes então é isso. Acho que você está brigando com a pessoa errada. Mas eu não estou brigando com você, não. Tô falando, a senhora me passa uma coisa. Tem que te responder, eu tenho que só ouvir. Não, forma que a senhora está falando comigo, eu estou também falando com ela. Se a senhora está falando comigo que eu tenho que te ver, a senhora também tem que me ver, que eu também sou profissional da área. Eu sou presidente da escola de samba de um boi pintadinho, sou diretor de cultura, então é por aí. Da mesma forma que eu tenho que te ver, a senhora também tem que me ver. Marcelo, com licença, olha só, eu não vou estender essa discussão com você aqui. Acho sinceramente que você precisa realmente ver. A gente já te respondeu, entendeu? Eu preciso me retirar, eu tenho um compromisso agora de trabalho, sério, honesto, e como eu já disse anteriormente, você está aberto para trazer suas questões. Inclusive, Cíntia, por gentileza, coloque isso na pauta da próxima reunião, como o Fabinho mesmo já disse. A gente está aqui te dizendo como o conselho funciona. Eu não tenho mais nada para te dizer além disso, ok? Tá, beleza, presidente. Então tá bom. Então eu vou pedir se pode ser colocado na pauta da próxima reunião. Isso, inclusive, convide os seus. Vai ser um prazer recebê-los aqui. Com o quê? Com vídeos? Convide os seus, essas pessoas, os fazedores de cultura. Convide o máximo que você puder, porque o quanto mais a gente conseguir esclarecer, inclusive se a gente conseguir já trazer os responsáveis pelo seu questionamento na próxima pauta, vai ser excelente, porque aí a gente já diminui esses conflitos de comunicação. Tá. Presidente, o meu grande... Eu não estou aqui questionando o que eu só queria que passasse para a senhora, né, como representante hoje da presidente da Concultura, que o que acontece com a cultura popular, que vem acontecendo com a cultura popular em relação ao que vem do governo federal. E isso não vem de agora. No edital passado, eu tive o mesmo problema, entendeu? Nós tivemos o mesmo problema, eu questionei. Agora no edital outra vez, e quando você puxa na rede social, você vê um monte de gente, né, da cultura, nada que não mereça, não, né? Porque todo mundo merece, todo fazedor de cultura merece respeito. Seja ele da cultura popular, da cultura elitista, de qualquer cultura, ele merece ser respeitado. Só que eles entendem que quando vem do governo federal para cá, eles não são respeitados, porque a cultura popular não passa em nada. Marcelo, o mesmo questionamento seu é nosso. É por isso que eu te disse lá atrás. Assiste as nossas reuniões, anota os seus questionamentos, vê o nosso material. Vai ser difícil você entender esse processo se você não vê que a gente está falando a mesma língua. Marcelo, eu até entendo que você deve ser cobrado, né, como representante do pessoal. Agora, super importante, trazer isso na pauta da próxima reunião e convidá-los a estarem aqui também. Porque aí eles irão entender, entendeu? Eles irão entender e o responsável, como a Francisca falou, da Fundação, explicar o porquê o edital saiu ou vai sair contemplando ou não a cultura popular. E contempla. A Aldir Blanc tem cultura popular, vocês não lembram disso? Mas você está falando da Paulo Gustavo que passou ou você quer falar do próximo que está vindo? Entendeu? É muita coisinha, Marcelo. Então, a gente está brigando sobre isso aqui há tempos. Não, então foi brigar comigo. Vai ser ótimo ter mais uma pessoa. Foi a Paulo Gustavo, né, que passou, né, e aí eu tive esse questionamento desse pessoal da cultura, né, porque só passou o Boi Sapatão. Mesmo assim, depois de vários problemas, tá? Ele teve um problema, depois voltou, saiu outra vez, enfim. Você quer a minha opinião, Marcelo? Minha opinião, não como presidenta, não, como produtora. A minha opinião sobre o mercado em Campos, principalmente sobre o carnaval, pelo que eu vejo acontecer aí quando me procuram quanto produtora, é que precisa se capacitar sim. É um modelo de economia criativa diferente,
Não só vocês, isso aí é de forma geral. Esse novo mercado dentro da política de editais, ele é diferente, precisa apresentar muitas coisas, documentações, portfólios, currículos. Então, assim, precisa capacitar, entendeu? Não só vocês, mas todo mundo. Mas não adianta, às vezes, não adianta ficar brigando, precisa ver. Eu entendo que você não aceitou isso de quem te disse, mas eu vou repetir. Precisa ver a parte burocrática, administrativa, de escrita, de elaboração de portfólio, porque isso faz falta na inscrição de um edital, meu amigo. Eu não sei se já vai estar encerrando, vou precisar sair, eu estou vendo aí que você está fazendo até... Tem uma van da Secretaria de Cultura do Estado me esperando agora, meio-dia, eu estou atrasada. Tá bom, desculpa. Mas, vamos, Cíntia, para a próxima reunião, colocar a pauta aí sobre a cultura popular. Por gentileza. Eu gostaria de pedir, Marcelo Sampaio, meu vice-presidente, meu amigo, você pode encerrar essa reunião para mim? A SESEC está me ligando, eu estou atrasada. Eu estou indo lá para essa Quintandinha. Você pode encerrar para mim? Encerro sim, pode deixar. Muito obrigada, companheiros. Eu preciso realmente sair. Atende para mim, por favor. Eu tenho que correr agora. Mas, trabalho, Fran. Obrigada. Vejo vocês na próxima reunião, tá bom? Se puder, Marcelo, dirigir aos companheiros, perguntar se tem alguma inserção de pauta para a próxima reunião além do Carnaval, eu peço por gentileza que coloque mais uma vez Aldir Blanc e Paulo Gustavo, dado o exposto aí do desabafo do nosso colega, tá joia? Tá bom. Vou me retirar, gente. Infelizmente, eu preciso sair, tá bom? Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria solicitar também a inclusão da pauta organização da Conferência Municipal de Cultura. Mas, Ronaldo, um pouquinho antes disso, vamos ver se alguém tem mais algum assunto geral. Vamos abrir inscrição para assunto geral, caso alguém queira fazer algum comunicado, divulgação, denúncia. Eu vou entender o silêncio como não. Então, agora vamos abrir, já que o Ronaldo já tinha se antecipado, vamos abrir para também, depois de Ronaldo, que se inscrever para sugestões de pauta, né? Vamos lá, Ronaldo. Eu cheguei até a falar, incluir na próxima reunião já a pauta para a gente começar a se organizar para a Conferência Municipal de Cultura do próximo ano, né, que a gente vai manter o calendário para tentar fazer logo no primeiro semestre. Então, eu acho que desde esse ano a gente já tem que começar a formar comissão, formar essas coisas, para no ano que vem estarmos já devidamente mobilizados para isso. Obrigado, Marcelo. Não, nada, querido, nada. Alguém mais tem alguma sugestão de pauta? Então, fica, na verdade, o pessoal aí do Poder Público incumbido de trazer as pessoas responsáveis pelo questionamento trazido pelo Marcelo Velasco, né, acerca da não aprovação de propostas, né, de projetos do pessoal da cultura popular nos editais das leis federais, né, no caso aqui no nosso município, né? Então, ficam essas duas. A próxima reunião, acho que é terça-feira, dia 10 de dezembro, não é isso? 19 horas. Maravilha. Marcelo, desculpa, posso falar ainda? Eu e a Sol, a gente está conversando ali no grupo do Conselho, eu queria deixar aqui público, né, sobre a questão da Bienal, apesar de não estarem querendo levar esse assunto novamente, enfim, a gente sabe que é chato, né, a gente gostaria que estivesse tudo realmente resolvido, mas não está. Por quê? Depois daquela publicação com datas diferentes, né, com informações conflitantes, no Diário Oficial realmente saiu que as inscrições para a Bienal seria até ontem, ou antes de ontem, 28 ou 29 de novembro. Mas na publicação que ainda tem no Instagram é 29 de fevereiro, e assim como a que saiu anteriormente. Então, isso confunde quem vai se inscrever, né? Então, de repente, uma retratação, uma retificação, ou até mesmo um adiamento desse prazo, né, de inscrição para a Bienal, se for possível. Não sei se é o caso de aguardar a próxima reunião para a gente discutir sobre isso, ou se faz uma extraordinária. Gostaria não sei se a Sol está aqui ainda, mas
deixar aberto para ela, como representante aí da literatura, que tem interesse direto sobre isso, porque realmente ficou sem retificação, sem explicação. E aí, já encerraram as inscrições? Se inscreveram? Quantas empresas se inscreveram? Como é que está isso? Pode colocar isso na pauta. Então, Cíntia, por favor, coloca isso na pauta aí. Se já se encerraram as inscrições, quantos foram inscritos, aí o pessoal informa na próxima reunião. Obrigada, gente. Um bom dia, bom sábado para vocês. Bom sábado. Alguém mais tem alguma coisa para falar, comentar? Então, exatamente às 12h09, estamos encerrando mais uma reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes, neste sábado, dia 30 de novembro de 2024. Então, até a próxima reunião, ou até mesmo até mês que vem, que já a próxima reunião será em dezembro. Tá bom? Obrigado a todos, um bom final de semana. Até. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, até, Marcelo. Obrigado aí, pessoal. Pessoal, bom final de semana. Boa tarde a todos aí. Boa tarde a todos.